Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre núcleo. Nós já fizemos vídeos aqui sobre muitos assuntos, né, da biologia, já falamos sobre partes, né, da bioquímica, falamos sobre a água, as funções da água, falamos sobre sais minerais, falamos sobre as vitaminas, as proteínas, os lipídios, os tipos de como se formam as proteínas através dos aminoácidos, né, as estruturas, os níveis das estruturas dos aminoácidos, e abarcamos aí a questão da ecologia, né, com as relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Além disso, nós falamos também sobre alguns problemas ambientais, como poluição da água, tá? Falamos sobre os biomas, né, os biociclos. Falamos também sobre os níveis tróficos, né, a cadeia alimentar, as teias alimentares, enfim, fizemos muitos exercícios que abrange todos esses conteúdos. Falamos e nós adentramos também a parte mais fisiológica, né, com respiração celular, a gente entendeu bem, conseguiu concatenar as ideias sobre respiração celular, diferenciamos respiração celular aeróbica e da respiração celular anaeróbica de fermentação alcoólica ou láctea. Além disso, nós, além de fazer toda aquela história, né, para a gente entender a respiração celular, nós falamos também sobre fotossíntese, né, toda aquela história, né, da fase clara, que tem a fase foto, foto, fosfo, fotofosforicíclica e fotofosforilação acíclica. Isso mesmo. Fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Essas duas etapas da fase clara. Nós falamos também da fase escura, né? O ciclo também chamado ciclo de Calvin-Benson e ou ciclo das pentoses, ok? Associado à história lá do Pinóquio e tal. Mas enfim, da rubilase, né? O bisco. Nós falamos também sobre a parte da biologia celular, né? Algumas organelas da célula, falamos sobre complexo de Golgi, da importância da mitocôndria para a respiração celular e da erva mitocondrial, enfim, falamos também sobre N componentes, né? E hoje nós adentramos genética e aqui a gente vai explorar um pouquinho sobre biologia celular e um pouquinho também da genética. A gente falou sobre determinação do sexo, enfim, em alguns seres, como tem os diferentes sistemas e alguns genes que estão extremamente ligados ao sexo, outros que não estão ligados ao sexo, que são os autossomos e os cromossomos sexuais, né? Nós falamos daqueles que aparentam estar ligados ao sexo, mas não estão, são autossômicos, e aqueles que são autossômicos, mas que não são autossômicos, mas comportam como cromossomos sexuais, né? Alguns, como a calvície, no caso. Enfim, nós falamos de muita coisa, genética, né? A questão de Mendel, enfim. E a questão da síntese proteica, né? A última aula nossa foi sobre síntese proteica. E hoje nós vamos abarcar um pouquinho sobre o conteúdo de núcleo, tá? Mas o que é núcleo? Quais são os papéis do núcleo na célula? O núcleo nada mais é do que aquele lugar, o cérebro de tudo, né? Que ele vai comandar a produção de certas proteínas, enfim. Então, é o núcleo que está reservado também a receita, né? O material genético. É uma estrutura individualizada responsável pelo o comando das atividades da célula. O núcleo armazena todas as informações genéticas da célula. O armazenamento genético é feito através da sequência de bases nitrogenadas do DNA. A autoduplicação ou replicação, né, que nós já falamos aqui, né, que é um processo pelo qual, a partir da
de uma molécula de DNA é formada uma outra molécula de DNA, né? Semi-conservativa, né? Tem aquela direção, 5 linhas, 3 linhas. Enfim, tem uma série de proteínas, enzimas. Além da duplicação celular, nós temos a transcrição, que é o processo que transforma aí forma uma molécula de RNA a partir de uma de DNA, né? Aí nós formamos um RNA mensageiro contendo ali os exons e introns. Nós tiramos os introns, deixamos só os exons, são as partes que são codificáveis, não são tão condensadas, e fazemos a partir daí a tradução e assim, consequentemente, nós temos aí a formação de proteínas a partir de trincas, né, códons, que formam um conjunto de aminoácidos, formando uma determinada proteína, tá ok? Esse núcleo ele fica envolto por uma membrana chamada carioteca ou envelope nuclear, tá? Aí nós temos a parte do nucleoplasma, que seria basicamente a associação do citoplasma. A gente viu que a mitocôndria também tem, né, as partezinhas delas lá. Por exemplo, a mitocôndria tem as cristas mitocondriais, que onde ocorre toda a questão da cadeia respiratória, né? Nós temos também a matriz mitocondrial, onde ocorre ali todo o ciclo o ciclo de Krebs, né? Nós temos a glicólise, que já ocorre no próprio citosol da célula mesmo, né? E aqui nós temos, além disso, da mitocôndria, tem também o cloroplasto, que tem as suas partes, né? Tem ali como a gente associou com a maquiagem, né? Os tilacoides, os grânulos, né? Que formam uma emaranhada ali de tilacoides que contém nada mais, nada menos que pigmentos, né? Aí nós falamos sobre as diferenças de pigmentos, de cloroplastos, de plastos, né? Que são os leucoplastos, que armazenam amido, proteína, enfim, e tem os cromoplastos, que armazenam pigmentos. O mais conhecido deles é a clorofila. Nós falamos na última aula de fotossíntese, né? Então, só para mostrar que, assim como as outras organelas, né? Nós temos a mitocôndria, cloroplastos, que tem ali os componentes internos, né? Tem ali o plastídio, DNA próprio, tem o citoplasma ali do cloroplasto, enfim, a mitocôndria também tem e o núcleo também vai ter, tá? Então, aí nós temos essas partezinhas para a gente ver aqui. No cloplasma, a cromatina, né, que é já um material DNA mais não condensado como cromossomo, mas ali mais condensado que é uma fita assim, em volta, tá? Dos poros. Então, vamos desassociar, né, cromatina e cromossomo. O que é cromossomo e o que é cromatina? A cromatina é classificada como eucromatina, que é a parte ali que é codificável, que é legível, né, que pode ser lida, que não é tão condensada, e a heterocromatina, que é essa parte mais condensada. Tá? De acordo com o grau de condensação, a eucromatina é mais facilmente transcrita devido ao seu material genético e não está enrolada em estonas, que são as proteínas ali que ajudam na condensação do cromossomo. Ao passo que a heterocromatina, por estar mais condensada, torna mais difícil o acesso à enzima RNA polimerase, tá? Aí nós temos a heterocromatina, a eucromatina, o centrômero, né? Condensação, a espiralação, a eucromatina, a heterocromatina, a eucromatina e a heterocromatina aqui, ó, centrômero. A cromatina está presente no núcleo interfase, na intérfase, tá? Então, a cromatina é o DNA mais frouxo, né? Como eu falei, menos condensado, ele pode ser dividido em eucromatina, que é a parte mais alongada da cromatina, parte ativa, onde está a atividade de transcrição, e a heterocromatina, parte mais
enovelada, parte inativa, não sofre transcrição. E nós temos também o cromossomo, cromatina condensada, formado no momento da divisão celular, tá? Cromatina era formada antes. Nós temos também aqui as diferenças, né, dos filamentos cromatídeos priorizados presentes nas células que irão realizar a divisão celular. Nós temos os tipos de cromossomo de acordo com o ponto ali de estrangulamento do cromossomo, né? Mais denso, que é o metacentro, onde fica ali no meio, né, por onde o centríolo vai se ligar. Nós temos o submetacêntrico, o acrocêntrico fica mais no ápice ali, e o telocêntrico, que fica mais no ápice ainda. A intérfase, eucromatina e heterocromatina, né, nós já falamos, e vamos partir para o caso da divisão celular propriamente dita, né, essa divisão celular propriamente dita, mitose, meiose, né, prófase, metáfase, telófase e anáfase, nós temos a fase inicial, que é chamada de interfase, e ela tem subfases, que são a G1, a síntese e a G2, tá? Então, a divisão celular, ela é precedida de um período conhecido como intérfase, composta pelos períodos G1, S e G2. A G1, a célula sofre aumento do tamanho e tem intensa síntese proteica, tá? O S ocorre duplicação das cromatídeos, tá? Síntese, filamento de DNA dos cromossomos, que se unirão em pares por uma porção conhecida como centrômero. Essas pares são chamados de cromatídeos irmãs. E o G2 é outra fase que é uma fase de checagem, né, que também há multiplicação de centríolos fundamentais de divisão celular. Tem-se também a etapa que não faz parte do ciclo da intérfase na fase do G0. A célula está exercendo suas funções normalmente, não focando em divisão. Tá? É válido, este zero é válido para células que não estão se dividindo, ok? Aqui nós temos só uma ilustração, tá? Dessas subfases. A fase G1 tem crescimento, S síntese, né? Que é crescimento e duplicação do DNA. E a G2, que é o crescimento e preparação final da divisão para a divisão celular, que é uma checagem, tá? E nós temos, por fim, a própria divisão, né, que é formada pela prófase, a metáfase, né, a anáfase e a telófase, tá? Além da citocinese, que é a divisão propriamente dita ali. O núcleo interfásico. O núcleo é delimitado por uma dupla membrana chamada carioteca, né? Como eu havia dito no início. No interior do núcleo existe o nucleolo, né, responsável pela formação dos ribossomos e a cromatina, que é material genético formado por DNA mais histonas. As proteínas condensadoras de DNA, tá? A intérfase é um período no qual a célula não está se dividindo, isto é, entre duas divisões celulares exercendo sua função específica nos tecidos, né, após a intérfase, fase mais duradoura do ciclo celular. Inicia-se a divisão celular, que poderá ser por mitose ou meiose. Mitose é a divisão em que uma célula-mãe, origina duas células filhas idênticas. Tá? Mitose, temos aí duas células filhas idênticas e ela entre-se a ela, né, idênticas a ela. Como no caso de duplicação de bactérias, enfim, reprodução de bactérias, né, por mitose. E nós temos, ou as nossas células somáticas também por mitose, tá? E nós temos também somáticas autossômicas, e a divisão equacional, de igualdade, tá? Então, é igual. Já nós temos também o outro tipo de divisão, que é a meiose, que é uma divisão reducional, tá? A divisão em que a célula-mãe, 2N, né, diploide, gerará 4 células filhas N, haploide,
metade da carga genética, né? Então, nós temos o gameta feminino e o gameta feminino, né? Uma célula 2N ali, o ovário 2N, gera 4 células N, os óvulozinhos, tá? Haploides, que vai se juntar ali com as células do pai, haploide, diploide, né, que vai gerar 4 célulazinhas, né, os espermatozoides ali com as 4 célulazinhas, os 4, né, espermatozoides, N, haploide, que vai se juntar e formar uma célula diploide. Por isso é chamado reducional, né? Porque você não transmite toda a sua carga genética para seus descendentes, você transmite parte dela. Nós temos também um elemento interessante de se dizer aqui, que é a cariolinfa. Assim como o citoplasma celular, o interior do núcleo possui uma substância fluida composta por água, proteínas, RNA e nucleotídeos. Esse composto aí, que é um citoplasma, né? A gente falou ali, neoplasma, mas também pode ser chamado de cariolinfa, tá? Cariolinfa ou nucleoplasma, a mesma coisa. Então, nós temos a célula haploide e diploide. As células diploide, haploide N, são aquelas que possuem apenas um conjunto cromossômico, 23 cromossomos. O processo responsável por formar células com metade do número de cromossomos de uma espécie é a meiose, tá? Esse é o processo de formar células com um número reduzido, tá? Meiose, nos seres humanos. Então, as células haploides são os espermatozoides, ou são o espermatozoide e o ovócito, tá? Com a observação, a presença da metade de cromossomos nessas células garante que, após a fecundação, o número de cromossomos seja restabelecido. Tá? As células diploide 2N são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, 46 cromossomos. Ou seja, os cromossomos dessas células estão dispostos aos pares. Os cromossomos iguais são chamados de homólogos. As células diploides estão presentes em todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, que são haploides. Vamos lá para a questão 1. Uma proteína X codificada pelo gene XP, né, é sintetizada nos ribossomos, tá? Proteína X é sintetizada nos ribossomos a partir de um elemento de RNA, uma molécula de RNA mensageiro. Para que essa síntese aconteça, é necessário que ocorra no núcleo e no citoplasma. A gente tem que lembrar onde ocorre a síntese proteica. As fases, a autoduplicação ocorre no núcleo, não é? A transcrição ocorre no núcleo também, não é? No núcleo. E a tradução no ribossomo. É isso? Então, é necessário que no núcleo e no citoplasma, respectivamente, as etapas de núcleo e citoplasma. Então, cadê? Transcrição no núcleo e tradução no citoplasma. Acertei, então. Tá vendo? Citoplasma, por quê? Citoplasma, porque essa tradução ela vai ocorrer com o ribossomo. Então, só o ribossomo ela não fica dentro do núcleo. Então, a gente tem que lembrar que, já que o ribossomo não fica no núcleo, fica ali inerente ao retículo endoplasmático rugoso, a gente tem que lembrar que acontece essa tradução no citoplasma, tá? E a transcrição, como precisa de DNA, DNA está onde? No núcleo, então ocorre no núcleo, não é? A letra D é a correta. Ó, o estudo do núcleo da célula é um tanto complexo, pois devemos levar em consideração o momento vital da célula. O estudo do núcleo da célula é um tanto complexo, pois devemos levar em consideração o momento vital da célula. Se ela está em um período de divisão ou um período de intérfase, né? Na intérfase, a célula produz proteínas e aumenta o tamanho e seu DNA se duplica.
A intérfase é mais longa do que a divisão celular propriamente dita. Assinale a alternativa que indica todas as estruturas presentes no núcleo de uma célula eucarionte durante todo o período de intérfase. Então, a intérfase é mais longa do que a divisão celular propriamente dita. Assinale a alternativa que indica todas as estruturas presentes no núcleo de uma célula eucarionte durante todo o período de intérfase. Então, durante todo o período, durante a sinal que indica todas as estruturas presentes no núcleo de uma célula eucarionte durante todo o período da intérfase. Como que a sinal alternativa que indica todas as estruturas presentes no núcleo durante a intérfase. Durante a intérfase, nós temos no núcleo a arieteca, cromatina, cromossomos. Letra B, nós temos a carioteca, o núcleo, a cromatina. Então, na intérfase ainda não tem cromossomo, né? Só depois, na divisão propriamente dita, que tem a presença propriamente do cromossomo ali, que nada mais é do que a cromatina mais condensada ainda. Tá? Então, nós vamos ter os componentes carioteca, núcleos e cromatina. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Entre as fases G1 e G2 do ciclo celular, né? Entre as fases G1 duplicou. Entre a prófase e anáfase, não. C, durante a metáfase. D, entre a prófase 1 e prófase 2, entre a anáfase e telófase, onde o momento de maior crescimento, e como a questão anterior falou, né, é o momento de maior crescimento e que dura mais é o período de intérfase, né, do ciclo celular. Então, é a fase da letra A, que são as fases G1 e G2. Podemos dizer que o cromossomo é um filamento de cromatina espiralado. Tá? O cromossomo é um filamento de cromatina espiralado, visível ao microscópio óptico, por ocasião da divisão celular. O conjunto de dados sobre tamanho, forma, número, características dos cromossomos de uma espécie é chamado de conjunto de dados sobre tamanho, forma, número e características dos cromossomos de uma espécie é chamado de. Deixa eu ver, o conjunto de dados sobre tamanho, forma, número e características dos cromossomos de uma espécie é chamado de. Letra A, cariótipo. B, cromonema. Letra C, código genético. Letra D, centrômero. Letra E, cromátide. O conjunto de dados sobre tamanho, forma, número e espécies de cromossomos de uma espécie é chamado forma, número cariótipo. Exatamente. Cromonema, nem sei o que é isso. É realmente cariótipo. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA de uma célula somática durante diversas fases de sua vida. Ali nós temos tal o teor de DNA. Aí sobe no tempo 2 até o tempo 3, do tempo 3 ao tempo 5 fica permanente, e do tempo 5 ao tempo 6 diminui e se torna permanente. No gráfico, a mitose propriamente dita, a intérfase corresponde respectivamente aos períodos do 4 ao 6, nós temos a mitose, tá? Do 4 ao 6, nós temos aí mitose, que é equacional, ok? Dos 1 ao 4, do 1 ao 4, nós temos a intérfase, certo? Que é o início ali. Então, é isso, nossa aulinha sobre ciclo celular, tá? O núcleo, ciclo celular. Muito obrigada e até a próxima.